Associação dos Amigos de Alto de Pinheiros realiza coleta de lixo eletrônico. A ação faz parte da campanha do Dia Mundial da Limpeza. Retomada segura dos restaurantes. Hoje vamos até Portugal sem precisar sair do Brasil. Prefeituras do litoral norte de São Paulo assinam carta de compromisso em defesa do oceano sem plástico. Conferência dos Direitos da Criança. Saiba como foi o evento que trouxe líderes para discutir a questão. Fique com a gente. A partir de agora, tem Notícias do Bem. Estamos chegando. Seja muito bem-vindo. Segunda com cara de segunda hoje aqui, viu? Exatamente. Estamos bem. Notícias do Bem está no ar. Que bom que você está com a gente aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. E a gente já vai direto para a notícia aqui, né, Tainá? Vamos lá. A Associação dos Amigos de Alto de Pinheiros realizou uma campanha de coleta de lixo eletrônico. Pois é, essa ação fez parte do Dia Mundial da Limpeza. Morador do bairro de Pinheiros, o Luciano não mediu esforços para retirar de casa o lixo eletrônico que estava acumulado há alguns anos. Ele aproveitou o drive-thru para descartar os materiais. Olha, é uma grande ajuda. Eu passei aqui, eu moro aqui perto, eu passei na frente, eu vi as placas e a gente fica juntando, que a gente fica com dó de jogar no lixo convencional. E a hora que você vê uma oportunidade dessa, tão pertinho de casa, recentemente minha irmã tinha algumas coisas, a gente correu atrás, foi lá no Butantã, que é mais fora de mão. A hora que você vê do lado da sua casa, é muito bom, muito legal a iniciativa, vocês estão de parabéns. A Cissa gostou de saber que os eletrônicos entregues por ela serão destinados para os lugares certos. Dá uma sensação confortável de que eu estou destinando para um lugar certo. Eu acho que lixo eletrônico é muito difícil descartar e saber para onde vai. E às vezes numa divisão de reciclagem, talvez eles não tenham o destino certo. Então eu me senti confortável de que eu acho que estou doando para um lugar certo que vão reciclar. E o que eu aprendi aqui é que eles abrem todos os eletrônicos e destinam plástico para o lugar certo. Eles destinam cada parte dos eletrônicos para as empresas que vão dar bom uso disso. O ponto de coleta foi montado próximo à Praça Pan-Americana. A ação realizada no Dia Mundial da Limpeza arrecadou mais de 10 toneladas dos objetos. Além dos eletrônicos, também foram coletados outros produtos como eletrodomésticos, Pois é, a gente teve um probleminha aí com a nossa reportagem. Daqui a pouco a gente assiste essa matéria na íntegra. Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir, ó. Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras do chamado movimento modernista. Pois é, junto com a Anitta Malfatti, ela ficou conhecida como uma das maiores pintoras da primeira fase desse momento cultural. E nesse mês a gente comemora 135 anos do nascimento de Tarsila do Amaral. Para falar sobre essa artista tão importante, né, na cena nacional, a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem, ao vivo, a biógrafa, sobrinha neta, a Tarsila do Amaral. Ela também se chama Tarsila do Amaral e ela está com a gente aqui. Tarsilinha, uma honra ter você aqui no nosso Notícias do Bem. Prazer revê-la, ainda que virtualmente, né? Faz tempo que a gente não se vê também. É um prazer sempre a gente falar da Tarsila, né? Muito prazer também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer muito grande mesmo. Pois é, Tarsila, eu queria que você falasse um pouco então pra gente, pra quem não conhece, né, assim, o que é um pecado, não falar que alguém não conhece Tarsila do Amaral, mas eu queria que a gente começasse com você contando um pouco da história da Tarsila, né? Ela foi uma das modernistas mais importantes, né? Fez parte do grupo dos 5, apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna de 22, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Posso só fazer uma observação? Pode, lá vai a Tainá. É um pecado não conhecer, mas, assim, uma oportunidade de ouvir uma sobrinha neta falando, Biógrafa. né? Biógrafa, não só um professor de história, né? Ou só ficar sabendo por meio dos livros, né? É uma oportunidade diferente da gente conhecer um pouco mais dessa história, né? Muito obrigada, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Olha, a minha tia, ela nasceu no interior de São Paulo, né, há 135 anos, e passou a infância nas fazendas. Isso é muito bacana, que depois ela vai retratar toda essa infância no campo, ela vai retratar nas suas obras. Então,
as cores também, aquelas cores caipiras, tudo isso vem da infância dela. Depois ela vai estudar em Paris, tudo. Aí é engraçado que ela não participa da Semana de Arte Moderna, ela estava em Paris ainda estudando, ainda estudos acadêmicos, mas ela fica sabendo da semana e do movimento através das cartas da Anita Malfatti, né, que elas eram amigas ainda aqui no Brasil, já ficaram amigas. E aí, quando ela chega aqui no Brasil em junho, a semana foi em fevereiro de 22, aí a Anitta apresenta ela ao grupo modernista. Ela começa a namorar o Oswald de Andrade, que também foi um casal, aí a foto deles, né? Foi um casal icônico, assim, da arte brasileira, do modernismo brasileiro. E aí ela começa a mudar a concepção artística dela. Depois ela volta para Paris com o Oswald de Andrade. Aí ela entra em contato mesmo com essa arte mais moderna, com as vanguardas europeias, né, naquela época, que estavam assim, bombando em Paris. E ela aprende muito sobre o cubismo. Tem muitas aulas lá, principalmente com o Fernand Léger. Quando ela volta ao Brasil, em 24, eles fazem uma viagem para o Rio de Janeiro, depois para Minas, para mostrar o Brasil para um amigo dele de Paris, o Blaise Cendrars, um dos maiores poetas lá franceses. E aí ela fala, puxa vida, é isso. Eu vou, a partir dessa viagem, ela começa a usar a técnica que ela aprendeu lá fora, a técnica cubista, mas começa a colocar nas obras as paisagens brasileiras, a fauna, a flora, o povo brasileiro e as cores, né? Aquelas cores fortes, que viraram também uma marca dela. E aí ela realmente começa a fazer uma coisa única, muito diferente, né? E assim, isso também é um pouco do que os modernistas queriam fazer. Eles queriam mesmo trazer as novidades, né? Mudar a arte brasileira, que era uma arte muito acadêmica, mas eles queriam valorizar o Brasil. E aí, né, realmente foi uma das... Ela dizia que ela queria essa cultura do Brasil. Ela tinha orgulho de mostrar o país dela, de falar do país dela. Lá em Paris, ela costumava fazer nas reuniões, no ateliê dela, servindo feijoada, caipirinha, cigarro de palha, enfim. É muito bacana ver esse orgulho que ela tinha do Brasil. E depois ela pintou o Abapuru, para dar de presente para o Oswald de Andrade, né? Enfim, é o quadro mais importante da arte brasileira. Depois dessa fase também, depois de pintar o Abapuru, algumas obras também são um pouco ligadas ao surrealismo, essa coisa da imaginação, do onírico, enfim, ela sempre foi única em tudo que ela fez, né? Pode ser ligado ao surrealismo, mas não tinha nada a ver também com o que Salvador Dalí, Juan Miró estavam fazendo lá em Paris. Ela fazia realmente uma coisa muito original e sempre muito brasileira, né? Tá certo. A gente pode dizer que 135 anos após o nascimento e tantos anos após essas obras que você falou, inclusive a gente viu o Abapuru aí, Tarsila está mais viva do que nunca, né? A gente tem várias exposições acontecendo, vários projetos acontecendo, inclusive para as crianças, né, Tarsila? Sim, as crianças sempre, para mim, sempre foi um ponto muito forte do meu olhar, do meu cuidado. Nós temos o site também da Tarsila, então, através do site, eu sempre tive muito contato com as crianças. E hoje, eu ouso dizer que praticamente todas as crianças conhecem a minha tia-avó, estudam nas escolas, e as crianças gostam demais das obras dela. Eu acho que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Mas as crianças aprendem a gostar de arte através das obras dela. Então, eu sempre pensei em fazer alguma coisa específica para as crianças. Eu sempre fiz livros infantis, dei palestras nas escolas, dei sempre muito apoio aos professores também. E aí, agora surgiu essas exposições que eu estou fazendo, que chama Tarsila para Crianças. Agora está no Farol Santander de Porto Alegre, no Shopping Dom Pedro, em Campinas, estava em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, recentemente. Enfim, é uma exposição realmente muito pensada nas crianças, voltada para o público infantil, mas é muito bacana. Todo mundo que vai gosta, acabou virando mesmo um programa para a família. Os pais vão, também se divertem,
se divertem em todas as atrações, acabam se divertindo muito, né? E também devo lançar o ano que vem um filme, um longa-metragem infantil, né? De animação, que chama Sarsilinha. Tarsila, uma das questões que é interessante observar nas obras é essa delicadeza, esse olhar apurado que ela tinha, né, Tarsila? Eu não sei se foi essa vida que ela teve no campo, né, já desde nova ali nas terras, então ela trazia as cores, ela tinha essa percepção, mas ela era muito à frente ali do tempo, né? Ela tinha uma percepção e um olhar apurado para tudo. E a beleza de tudo isso é como ela não se calava, né, com seus pincéis em todas as suas obras, né? A importância que podemos trazer para os dias de hoje, como você traz esse trabalho dela que se deixa vivo nos tempos de hoje, principalmente com as crianças, né? A importância da gente ter esse olhar apurado para tudo que acontece ao nosso redor e a gente poder retratar isso, seja em obras, seja na nossa fala, na nossa escrita. Como que é importante a gente saber expressar tudo aquilo que nós vemos, a beleza do nosso redor ou as questões sociais e se trazer isso de uma forma que ajude outras pessoas, né? Primeiro, a minha tia foi uma pessoa realmente, uma mulher muito à frente do seu tempo. A gente vê isso nas obras. Olha o Abapuru, né? Olha que obra tão avant-garde, né? Uma obra que estava realmente anos à frente, principalmente da arte brasileira. Mas isso também reflete. Ela foi uma mulher que se casou 3 vezes, teve outros relacionamentos, o que era um escândalo na época, ainda mais para uma pessoa da alta sociedade. O pai dela era uma pessoa muito rica, muito importante. Mas é bacana, hein? O pai dela sempre apoiou. Eu costumo dizer que se não fosse o apoio do pai, nós não teríamos essa grande artista. Mas, enfim, mesmo assim, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. E a gente vê isso nas obras. É claro, é fácil ter essa percepção da vida pessoal dela relacionada com as obras. E eu acho que isso, mas sempre com essa alegria, sempre com essa volta às origens, ao passado dela, principalmente nas fazendas. E é uma obra alegre, é uma obra que realmente traz muita felicidade para as pessoas. Eu sinto muito isso e ouço isso muito das pessoas, né? É verdade. O Abapuru, a gente pode dizer que é a obra mais conhecida da Tarsila, né? O Abapuru está na Argentina ainda, eu soube que teve um leilão, enfim, como é que está o Abapuru, onde é que ele está? E conta um pouquinho para a gente da história do Abapuru, que, enfim, é um marco, né? Não só na pintura brasileira, mas na cultura brasileira, né, o Abapuru. Eu vou até contar uma particularidade, assim, eu precisaria até de mais tempo para falar da minha tese sobre o Abapuru, mas para mim o Abapuru é um autorretrato. Se você olhar o rosto do Abapuru, é o rosto dela, sem a boca, com a cabeça um pouco de lado, o cabelo preso, como ela usava. Realmente. O pé do Abapuru, do Abapuru, que tem o dedo médio muito maior, também era o pé dela, realmente o pé dela era daquele jeito, com o dedo maior. Então, para mim, é ela, com a mão apoiada na cabeça, as pernas dobradas, em frente a um espelho inclinado. Esse espelho existia na entrada do ateliê dela, pensando no que ela ia fazer de presente para o Oswald de Andrade. Eu conto essa história para te falar um pouco sobre a Abapuru. Eu preciso contar essa história porque sempre me intrigou porque quando ela se separa do Oswald de Andrade, esse quadro fica para ela. Bom, o Oswald de Andrade começa a ter um caso com a Pagum. A Pagum era uma menina muito jovem, muito bonita, muito inteligente. A Tarsila meio que adotou a Pagum. Eles acabam começando a ter um caso, ela engravida. Bom, aí quando eles se separam, a minha tia, óbvio, ficou muito magoada com essa história. Ela não quis mais saber dele. Ela fica com a Abapuru para ela e ela dá até outros quadros, outras coisas para os álbuns. Isso sempre me intrigou. E aí eu fico pensando, puxa vida, toda essa história com a Pagum, essa mágoa que ela tinha, né? Ela realmente não ia querer que esse quadro, que foi assim, um quadro que ela deu de presente para ele, um quadro que inspirou o movimento antropofágico, um quadro que tinha uma relação muito forte
com eles, com a vida deles. Ela não ia querer que esse quadro ficasse na casa dele com a amante, enfim, com a Pagu, Não, com com essa toda outra certeza. pessoa. Aí ela fica com a Abapuru por muitos anos. Quem compra o Abapuru dela, essa história também é meio sórdida, foi o Bade. O Bade era muito amigo, vivia lá, vivia assediando a minha tia. Ele falava que ia fazer o Museu Tarsila, ele falava que ia colocar o Abapuru no MASP. Ele compra, quando ele estava fazendo o acervo do MASP. Você falou Então, Bardi, ele compra esse quadro. é o Pietro Maria Bardi, né? Que era o diretor do Maria MASP. Bardi. Isso. Foi quem fez todo esse acervo, né? MASP, Enfim, a gente tem o maior orgulho desse museu, desse acervo, tudo. Mas, enfim, é uma pessoa que é um pouco controversa. E ele compra esse quadro da minha tia por um valor muito baixo, prometendo que esse quadro ia para o MASP. Um mês depois, a minha tia fica sabendo que ele vendeu esse quadro por uma fortuna, para um grande colecionador na época. Ela fica muito chateada também por essa história. Aí esse quadro ficou com esse colecionador um bom tempo, ele vende para um outro colecionador, e foi esse outro colecionador, o Raul Forbes, que vendeu esse quadro para o Eduardo Costantini, e depois esse quadro vai para o Malba. O Costantini tem o maior acervo de arte latino-americana do mundo, ele faz o museu, o Malba, ele constrói o museu e dá de presente para a cidade de Buenos Aires, e o Abapuru está lá. Bom, enfim, no fim, é um museu lindo, todo mundo fala para mim, poxa, mas justo na Argentina... Mas justo o Abapuru tinha que estar na Argentina, né, Tarsila? E justo na Argentina, muita gente me fala isso. Mas, só posso agradecer o Eduardo, ele faz um trabalho uma divulgação muito bonita da arte brasileira, da arte da minha tia e da arte em geral, da arte latino-americana. Ele sempre empresta os quadros quando eu peço para as exposições. Só posso agradecer. E, de certa forma, a vantagem da minha tia desse quadro estar no museu aconteceu dele estar num museu belíssimo. Quem puder ir ver o quadro vai ver. Está com grande destaque, logo que você entra lá na exposição permanente do museu, está com um grande destaque. Mas, enfim, já muita gente tentou comprar de volta o Abapuru. Mas ele não vende, não. Nada. Muito bom. Com toda certeza. Tem um comentário aqui da Wanda Almeida, ela é professora, ela colocou que ama a Tarsila do Amaral nos projetos, né, nos projetos de artes, ela sempre ganha destaques, né, e aí ela colocou o seguinte, é verdade, as crianças amam as obras de Tarsila, pelo menos os alunos dela, né, sim, ela... que é uma das obras, um dos trabalhos que ela mais realiza na escola, né? Mas com toda certeza. E, de fato, acho que todos, né? Todos, né? Todos. São obras realmente marcantes para a cultura, e quando você vê uma obra da Tarsila, você reconhece imediatamente, né, Tarsila do Amaral. Então, são 135 anos, né, Tarsilinha? E a gente teve aí um período de pandemia, um período muito complicado, inclusive para o mercado cultural, a gente pode dizer assim, para as exposições. O que você tem planejado já para esse fim de ano, para o ano que vem? Quais são os planos aí para Tarsila? Nossa, vou ter que ficar aqui falando muito tempo. Bom, vou resumir um pouco. Tem muita Essa coisa. Exposição Tarsila, eu tenho muitos pedidos para o Brasil inteiro, então é uma exposição que deve itinerar. Como eu falei, ano que vem vou lançar esse filme. Esse filme já foi para um festival esse ano, que é o maior festival da América Latina de animação, ganhou o festival. Então, também a expectativa de lançamento do filme é muito grande. O ano que vem, com 100 anos da Semana de Arte Moderna, é engraçado, apesar da minha tia não ter participado, ela é uma das pessoas mais lembradas, então vão ter muitas coisas no ano que vem nessas comemorações. Eu estou planejando mais exposições, claro. Bom, depois dessa exposição do mar, que teve em 2019, vou demorar um pouco para fazer outra exposição no Brasil, né? Porque realmente foi um sucesso tão grande. É verdade. Eu acho que vai precisar de mais um tempo para eu fazer mais uma exposição aqui, né? E estou fazendo um filme internacional, tem também para o ano que vem a chance de ter uma série. Enfim, tem muitos projetos aí e eu vou estar sempre aqui contando para vocês.
Uma honra receber você aqui no nosso Notícias do Bem para falar dessa artista tão importante para a cultura brasileira, né? A sua tia-avó, Tarsila do Amaral. E a gente, claro, vai continuar conversando com toda certeza a respeito de todos esses planos, de todos esses projetos. E é um prazer revê-la, ainda que virtualmente, mas a gente precisa marcar um café pessoalmente depois. Obrigado pelo seu tempo. Vamos marcar, sim, vai ser um prazer. Muito obrigada mesmo de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos marcar um café, sim, com certeza. Vamos sim. Obrigado, viu, Tarsila? Obrigado. Obrigada. Um abraço. Obrigada a você. Tá aí, Tarsila do Amaral, biógrafa, sobrinha neta da grande Tarsila do Amaral, uma das maiores pintoras da história do Brasil, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Uma honra, né? A gente podia ficar conversando aqui a tarde inteira com a Tarsilinha. Com certeza. Ela é ótima. A Tarsila do Amaral tem muitas histórias. Isso aqui valia um programa inteiro de 2 horas, sem nenhum problema, a gente ficaria conversando aqui. A O pessoal tá Eunice participando, Ribeiro, né? ela colocou, nossa, que legal, apaixonada por Tarsila do Amaral. É isso, né, gente? Quem conhece a obra, conhece a arte, né, que vem acompanhando. E olha, você viu o que ela falou, né? Tem exposição no shopping Vila Lobos, então dá tempo, você pode ir lá participar e conhecer ainda mais, Tem a né? exposição lá em Campinas, a gente vai ficar de olho no lançamento do desenho também, enfim, a gente vai mostrar tudo isso pra você aqui no Notícias do Bem. Vamos ficar por dentro dessa programação e compartilhar aqui. Vamos sim. Bem, mas agora é hora de saber como fica a previsão do tempo no Brasil para esta terça-feira. A terça-feira tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em algumas regiões de São Paulo e parte do país. São Paulo, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32. Niterói, no Rio de Janeiro, sol e aumento de nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde. Céu aberto à noite. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em Maringá, no Paraná, sol com algumas nuvens, sem chuva. A mínima é de 19 e a máxima é de 37 graus. Em Cáceres, no Mato Grosso, sol com algumas nuvens. A mínima é de 24 e a máxima é 42 graus. No Nordeste do país, em Laranjeiras, Sergipe, sol com nuvens de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. No norte, em Santarém, no Pará, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. Queria dizer nada não, mas lá no Mato Grosso deve estar quente lá em Cáceres, hein? 42 graus, você imagina o que é isso, meu amigo? Mais a sensação térmica. Bom, a gente teve um probleminha com a nossa reportagem do Dia Mundial da Limpeza, que aconteceu aqui no bairro de Pinheiros, promovido pela Associação dos Moradores. Já está tudo resolvido, agora a gente vai ver então essa reportagem completinha. Morador do bairro de Pinheiros, o Luciano não mediu esforços para retirar de casa o lixo eletrônico que estava acumulado há alguns anos. Ele aproveitou o drive-thru para descartar os materiais. Olha, é uma grande ajuda. Eu passei aqui, eu moro aqui perto, eu passei na frente, eu vi as placas e a gente fica juntando, que a gente fica com dó de jogar no lixo convencional. E a hora que você vê uma oportunidade dessa, tão pertinho de casa. Recentemente minha irmã tinha algumas coisas, a gente correu atrás, foi lá no Butantã, que é mais fora de mão. A hora que você vê do lado de sua casa é muito bom, muito legal a iniciativa, vocês estão de parabéns. A Cissa gostou de saber que os eletrônicos entregues por ela serão destinados para os lugares certos. Dá uma sensação confortável de que eu estou destinando para um lugar certo. Eu acho que lixo eletrônico é muito difícil descartar e saber para onde vai. E às vezes numa divisão de reciclagem, talvez eles não tenham o destino certo. Então eu me senti confortável de que eu acho que estou doando para um lugar certo que vão reciclar. E o que eu aprendi aqui é que eles abrem todos os eletrônicos e destinam plástico para o lugar certo. Eles destinam cada parte dos eletrônicos para as empresas que vão dar bom uso disso. O ponto de coleta foi montado próximo à Praça Pan-Americana. A ação realizada no Dia Mundial da Limpeza arrecadou mais de 10 toneladas dos objetos. Além dos eletrônicos, também foram coletados outros produtos como eletrodomésticos, lâmpadas, aerossóis e isopor. Quase 10% de tudo isso poderá ser reaproveitado. Ele é totalmente reaproveitável. Nós temos um trabalho principal de logística reversa, que é descaracterizar, separar por tipo, por tamanho, por segregação de resíduo. Vamos supor, tem o ferro, tem o plástico, tem o fio. Nós temos uma máquina que tritura o fio, inclusive, e ele volta a ser produto novamente. Então, basicamente é isso. Agora, vamos supor
você tem um notebook que funciona. Então nós temos também um trabalho social e um trabalho de reuso, porque nem tudo a gente descarta, nem tudo a gente recicla. Então, um percentual pequeno, eu diria 8%, 10%, a gente acaba aproveitando. Após a entrega, os moradores receberam mudas de plantas. Olha, essa ação ela é super importante para a gente enquanto associação, porque ela é uma oportunidade da gente reunir moradores do bairro com empresas que nos apoiam, da gente dar uma destinação correta a resíduos que muitas vezes são poluentes quando mal descartados. Então, para a gente é uma oportunidade muito boa da gente divulgar uma causa ambiental no nosso bairro e na nossa região. A ação foi uma iniciativa da Associação de Moradores do bairro de Pinheiros. Olha, pois é, muito bacana, né, essa ação desenvolvida aqui no bairro de Pinheiros, que sirva de exemplo, né, para outros bairros, né, para fazer a mesma coisa também. O pessoal tá participando com a gente aí, né, Tainá? É legal até as pessoas criarem essa consciência e começar a separar também, né, tem tanta em coisa. Casa, já deixar reservadinho. É isso mesmo. Tem os ecopontos também para você fazer o descarte. Inclusive tem um aqui pertinho. É verdade. Bem do lado daqui da igreja. Olha só, gente, tem uma mensagem da Moniquinha, que tá lá no Japão. Ela escreveu o seguinte: lembro de quando eu era criança, fizemos essa arte na escola. Isso já faz mais de 25 anos. Foi ontem. Foi esses dias, Maniquinha. Que bom, ela ainda está aqui com a gente, está acompanhando, interagindo. E a Rosineide também está com a gente. O Elton também, a Carol Menali e o nosso reverendo Marcos Severo, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Bacana. Aqui participando do nosso Notícias do Bem. Você que está acompanhando o nosso programa, não se esqueça de mandar sua mensagem aqui no chat. Diga de onde você está falando, deixa aí seu bom dia, seu boa tarde. Interaja com a gente também aí, né, nas reportagens, nas nossas entrevistas. Afinal de contas, a sua participação é fundamental pra gente. Exatamente. A Elza Martins também está aqui com a gente. Bacana. Gente, os oceanos pedem socorro. A poluição plástica em nosso meio ambiente está em níveis alarmantes. O problema ultrapassa fronteiras, já que os objetos plásticos viajam pelas correntes marinhas, colocando em risco os ecossistemas e a vida selvagem. Pensando em ações de conscientização e preservação. Pois é, prefeituras do litoral norte do estado de São Paulo assinaram uma carta de compromisso em defesa do oceano sem plástico. A gente vai falar sobre esse assunto no Notícias do Bem de hoje com o secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, Chico Graziano. Chico, que também é engenheiro agrônomo, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, é nosso colunista aqui, né? Temos a honra de ter o Chico como nosso colunista de agronegócio. E você também pode participar com a gente. Já vá deixando a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, então, para falar sobre esse tema tão importante, né? Oceano sem plástico. A gente precisa ter essa questão da preservação muito clara, né? Com certeza. Vamos, acho que tentar abordar números para a gente ter uma noção real de como está essa questão, né? Olha só, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou na última sexta-feira à tarde a Conferência dos Direitos da Criança. O evento aconteceu em conjunto com o Instituto Presbiteriano Mackenzie e o Sínodo de São Paulo. Notícias do Bem, claro, esteve presente. A gente preparou uma reportagem muito especial para você. Acompanhe. A Jerusa veio de São José dos Campos para participar da Conferência dos Direitos da Criança, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com o Mackenzie e o Sínodo de São Paulo. Ela registrou várias lições ministradas pelo Procurador da República, Dr. Guilherme Shelby. E essa conferência vem exatamente com o objetivo de dar um treinamento real, concreto, apresentar uma proposta para vocês de uma ação concreta e real em defesa das crianças da sua igreja ou da sua escola. Então, eu acabei vindo assim por um impulso, né, um convite. E, assim, está sendo muito interessante porque tem muitas coisas diante da lei que a gente não tem nem noção, não tem, né, assim, como mensurar a quantidade de coisas que a gente poderia estar passando e ajudando as pessoas com isso. E aí, nesse momento, é um momento que a gente tem de aprendizado, de poder melhorar e ajudar o próximo, né? Já a Vitória reuniu os amigos de uma igreja pentecostal da capital paulista. Como todos exercem funções de liderança no Ministério Infantil, o evento foi de muito aprendizado. Está sendo uma
conferência muito edificante, porque eu escuto coisas que confirmam no meu coração algo que Deus já tem me falado. A necessidade de me levantar pelas crianças e contra tantas ideologias mundanas que a gente tem visto todos os dias. Está sendo incrível. Você reuniu uma galera da sua igreja aí? Sim, nós viemos em grupo, todo mundo sendo muito edificado. Está sendo muito bom, está trazendo um alinhamento do céu para a terra, está trazendo esse direcionamento, está queimando no meu coração, então está acrescentando muito, está edificando muito, está aqui aprendendo com o Guilherme Shelby e está aqui. Muito bacana. Esse é só um trechinho, tá? Não, mas sabe o que me chamou a atenção? São jovens, né? São jovens. E olha só o interesse deles em estarem participando. Com certeza. Daqui a pouco você vai conferir essa reportagem completa aqui no nosso Notícias do Bem. Querida, antes de dar continuidade, temos visitantes. Oba! Temos visitantes no canal hoje. A Marli Salim, ela disse que é a primeira vez que vê o canal e tá gostando muito. Bacana. Então, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Marli. Volte sempre. Fique com a gente, né? Notícias do Bem vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30. E tem horário alternativo às 18 horas. Lembrando que essa é uma programação de 2 horas, então... Muita informação. Tá pegando no comecinho, hein? Muita informação. E o Marcos Marques também tá aqui com a gente, ligadinho, direto da Feira de Santana. Lugar que eu gostaria de estar agora. Feira de Santana é muito legal. Eu conheci. Mas eu estou aqui neste momento e eu e quero chamar Lídia Dickel, porque ela tem um recadinho muito especial pra gente. Meu recado agora é para você que quer renovar os ambientes da sua casa, escritório ou qualquer espaço que precisa de transformação. A Estilo Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar, comportamento e na qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo Design. Todo projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado. Acesse estiloedesign.com.br ou envie um WhatsApp para o número 011 99657 9900. E acompanhe também os projetos realizados pela Estilo Design através das mídias sociais no Instagram ou Facebook Estilo Design. Decor. Estilo e Design, um projeto completo para sua casa. Aí, ó, recado dado, hein? Depois do intervalo, retomada segura dos restaurantes. Hoje vamos até Portugal, hein? Sem precisar sair do Brasil. Boa, e ainda, os oceanos pedem socorro. A poluição plástica em nosso meio ambiente está em níveis alarmantes. Pensando em ações de conscientização e preservação, prefeituras do litoral norte de São Paulo assinaram uma carta de compromisso em defesa do oceano sem plástico. A gente vai falar sobre esse assunto no Notícias do Bem de hoje com o secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, Chico Graziano. Você pode participar com a gente também, já vá deixando a sua pergunta ou faça o seu comentário a respeito dessa entrevista, a respeito desse tema. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais para você. Até já! É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP.
saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Está no ar o Notícias do Bem. Você acompanhando todas as informações da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos campos da Junta Missionária e, claro, as notícias que fazem parte do seu dia a dia também, né? Aqui a gente fala sobre economia, fala sobre agronegócio, fala sobre cultura. A gente fala sobre as notícias que realmente importam para a gente, né? Sobre um ponto de vista diferente. A gente tem uma linha editorial bastante diferente do que se vê por aí, né, Tainá? Exatamente. E eu acho que você tem gostado, né? Boas notícias. Das boas notícias. O Anderson Paixão escreveu, de fato, notícias do bem e edificantes. Gostei muito, falando aqui da Bahia, da cidade de Cruz das Almas, acompanhando Notícias do Bem. A Cristine Simões também está nos acompanhando. Bacana. Que bom. Então continue aqui com a gente, deixe sua mensagem e faça assim, ó, fale de onde você está falando. É tão bom a gente... Interaja com a gente. A gente acaba viajando, conhecendo o cantinho do Brasil, cidades, né? Por meio de vocês aí, das suas mensagens. Gente, olha só, o futuro do home office, né? As novas perspectivas sobre essa modalidade de trabalho não são mais uma ideia distante, não. Muito pelo contrário, né? As instabilidades políticas e econômicas globais dos últimos anos já mudaram a nossa vida e acabaram mudando também o nosso trabalho. E esse novo sistema, que veio para suprir uma necessidade, principalmente durante a pandemia, tem se aperfeiçoado cada vez mais. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Business Partner and Recruiter, Carol Casimiro. Ela está com a gente aqui ao vivo mais uma vez no nosso Notícias do Bem. Carol, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui com a gente. Dessa vez online. É meu. Pois é, gente. Aconteceu sendo online, mas eu queria muito estar aí com vocês. Mas já que a gente está falando de home office, nada melhor do que a gente estar online também, né? Exatamente. Exato. Acho que eu tô sendo prática, né? Estou de home office hoje. É verdade. Na verdade, essa modalidade já existia antes da pandemia, era muito pouco utilizada, e aí durante a pandemia foi o jeito, né? Eu queria que você falasse a respeito desse momento que a gente viveu no início da pandemia, em que todo mundo, de repente, teve que montar um escritóriozinho, todo mundo, de repente, teve que se virar para trabalhar de casa. Como é que foi isso? Foi difícil, não é? Acho que muita gente não estava adaptada, principalmente quem tem filhos, pets e às vezes muito mais movimentação em casa, acaba passando por muitos, assim, momentos constrangedores em algumas reuniões, né? Mas acho que foi um momento de costume geral e de mudanças de hábitos. Já era muito comum em empresas de tecnologia o home office, né? Por serem centros completamente distantes. Contudo, quando as empresas que tinham trabalhos de operação e que já tinham costume de estarem sempre no mesmo escritório, escritórios enormes, teve uma dificuldade muito maior na nossa forma de se habituar. Opa, tivemos um probleminha aí com a Carol, falando em problemas do home office, ela já voltou. Acontece. E aí a gente teve que se acostumar com isso aí também, né? De repente dá uma travada. Exato, gente. Exato.
Eu tinha uma chefe que falava assim pra mim, que parecia, eu sei que a gente tá aqui, momento espírita, que era assim, gente, vocês estão me ouvindo? Tem alguém falando comigo? Eu falava, gente, não, isso não acontece no home office. Mas tinha um pouco mesmo, mas essas questões de conexão, elas acontecem. E pensa, pra quem já estava acostumado, isso foi costume e aconteceu naturalmente. Para muitas áreas que não tinham esse costume, ficou muito difícil, tanto o processo de gestão de pessoas, quanto o processo, às vezes, de troca de informação, que acabaram sendo muito mais lentas, ou às vezes pela conexão, ou pela mesma falta de hábito de estar 100% online, né? Da gente não estar presentes um com os outros. Uhum. E perceber essa realidade hoje, assim, Carol, você analisar essa questão que está acontecendo dentro das empresas hoje, também acelerou uma preocupação da própria parte tecnológica, né? Muitas empresas hoje estão investindo muitos recursos nesse setor também, porque acredita-se que possa vir para ficar, né? Como que você avalia essa questão? Olha, as empresas tiveram 2 momentos. Eu acho que foi o momento de achar que com home office elas teriam menos gastos, porque muitas venderam os seus escritórios, pararam de gastar com aluguel e falaram, nós vamos ficar 100% remoto. Mas também acabaram tendo que gastar muito mais com melhoria de máquina, equipamento e outros direitos do CLT, né? Quando a gente fala de CLT, que é o que a gente chama de teletrabalho. Na CLT não existe home office, existe teletrabalho. E quando a gente fala de teletrabalho, também entra como benefício internet, meios de comunicação e outros materiais de infraestrutura para que o home office possa acontecer. Então, teve esses 2 momentos. Acredito que muito no começo da pandemia, as pessoas tiveram as hipóteses de serem 100% remotas. Contudo, eu acredito que o futuro vai ser muito mais o trabalho híbrido do que 100% remoto. Onde a gente consegue fazer as nossas próprias agendas, né, os nossos próprios schedules, ou seja, eu consigo ir para o escritório um dia sim, um dia não, ou 3 vezes na semana, ou 2, e fico o restante em casa. Esse modelo híbrido, eu tendo a achar, e pelo menos as empresas têm demonstrado isso quando a gente faz benchmarking, ser um modelo mais efetivo, porque, por exemplo, para momentos que a gente está fazendo reestruturação de processos, reestruturação de projetos, não ter todos presencial, às vezes pode ter pequenos ajustes ou alguns pontos do nó que ficam fora, porque no online você não consegue fazer, por exemplo, um mural para ver todos os problemas, você tem mais dificuldade dessa comunicação. Então, um híbrido, ele acabou se provando um jeito mais eficaz. É possível, então, que daqui para frente muitas empresas possam fazer esse tipo de trabalho. Isso envolve, como você falou, né, Carol, a questão tecnológica que também vai ter que continuar avançando, não só com aplicativos de reuniões virtuais, por exemplo, mas com suporte para esses funcionários que estão em casa e que estão trabalhando lá e que, enfim... precisam ter apoio, né? Precisam ter tecnologia, precisam ter aplicativos, precisam ter acesso a sistemas, tudo isso também deve continuar num processo aí de avanço, né? Com certeza, eu acho que cada vez mais, antes a gente ouvia muito falar de um aplicativo só para reuniões online. Hoje a gente já vê mais possibilidades, né? E principalmente possibilidades mais seguras, porque para as empresas ter reuniões 100% online, às vezes tratando informações confidenciais, é um motivo de atenção. Por isso que cada vez mais empresas têm optado por aplicativos de segurança ou que já estão acostumadas, por exemplo, que já são aplicativos dos nossos e-mails para poder fazer essas reuniões. Então, até as próprias ferramentas de tecnologia já têm trazido novos produtos e novas formas para que o home office aconteça com mais agilidade, travando menos e também com mais segurança da informação. Muito bom. E, Carol, hoje essa questão do híbrido é muito interessante, porque eu acho que no comecinho houve um entusiasmo, talvez, aquela questão tipo, nossa, que legal, vou trabalhar em casa.
mas também acho que teve aquela fase, ai meu Deus, não aguento mais trabalhar em casa, não me arrumo, a questão da vaidade, aquela questão, né, da autoestima já começa a mexer um pouquinho, e aí a produtividade também fica oscilando. Hoje, como que isso é trabalhado, como que se percebe esse modelo híbrido olha, na minha agenda, então essa semana eu tenho uma reunião presencial, mas de tal dia eu tenho online. Você acha que esse formato é um formato que tem mexido com as pessoas e tem trazido bons resultados em termos produtivos e também na autoestima do próprio profissional, na sua produção ali? Sim, o híbrido tem respondido melhor, principalmente porque quando a gente fala 100% online, no primeiro momento as pessoas falaram, nossa, a qualidade de vida aumentou, porque eu não pego mais transporte público, eu consigo ter um horário, eu vou estar em casa mais cedo, porque a gente tem que lembrar, às vezes as pessoas gastam 1 hora a 1h30 de deslocamento para os seus trabalhos, e de volta para casa também. Então, no primeiro momento, foi a solução que as pessoas falaram, nossa, com certeza a minha qualidade de vida vai melhorar. Mas isso, na verdade, foi proporcionalmente inverso. Porque no home office, às vezes a gente não faz horário de almoço, às vezes você acaba trabalhando um pouco mais, porque afinal você já está em casa. E isso começa a aumentar muito o termo que a gente chama de workaholics, não é? Então, eu ia te perguntar exatamente isso. Eu tenho a impressão de que a gente trabalha mais em home office. Muito mais. Porque não tem horário, né? E a gente é muito mais demandado em home office porque a gente está em home office mesmo. Então, assim, eu acho que tem essa questão. E aí tem uma questão também que entra, que você falou, né, da questão dos workaholics, mas acho que tem a questão da fadiga digital também que precisa ser levada em consideração, né, Carol? Com certeza. E por isso que no começo, acho que foi muito assim, vai ser uma oportunidade de fazer algo diferente. Mas depois se viu que, na verdade, era melhor o híbrido, porque você sanava duas dificuldades. A dificuldade de locomoção, mas também a dificuldade que é do isolamento do home office, de você conseguir ter contato com mais pessoas. Entendi. Carol, assim, essa questão ainda, né, a questão de qualidade de vida, essa questão ainda de se pensar, né, nós temos até esses dias, essa semana, eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, né, ele falando assim, eu fico triste mas eu levo muito a sério o trabalho, né, o home office, mas eu tenho os meus filhos em casa e eles tem a minha presença, mas não tem a minha presença, né? A minha participação, porque é esse o grande desafio dos pais, porque por tantos anos, né, a gente falava muito da questão da ausência dos pais no lar, né, dos filhos não ter essa presença do pai, mas hoje a gente vê, pelo menos esses 2 anos, os pais estão bem presentes, mas não podendo exercer. Como é que será? Qual a dica? Como que a empresa prepara a cabeça, né? Como que o profissional tem que estar preparado para ter essa virada de chave? Eu estou em casa, mas esse é meu horário de trabalho, mas logo mais meus filhos estão me vendo, mas eu não posso ainda agir ali como um pai, né? Como que é esse desafio, né, dos pais dentro de casa, mas ali totalmente profissional? Até por isso que o híbrido também foi uma opção, porque muitos pais estavam desesperados para voltar para o escritório, pelas interrupções também. E o híbrido conseguiu fazer, eu acho que uma mágica, que é você tem a possibilidade de estar no escritório, mas também a possibilidade de estar em casa. Então, dependendo do tipo de trabalho que você vai realizar, você consegue escolher no escritório ou em casa. Para os pais, isso eu acho que é excelente, porque dependendo da atividade que exige mais concentração, muitos têm preferido ir para o escritório, por mais incrível que pareça, né? Porque às vezes para os solteiros ou para os sem filhos, a escolha é exatamente ao contrário. Mas eles têm escolhido isso. O home office acabou aproximando muito a vida de trabalho e pessoal, né? Para mim é muito... Eu tenho uma chefe e alguns parceiros de trabalho que têm filhos. Eu os conheci todos nessa pandemia. Eles aparecem no vídeo, eles dão um tchauzinho. Alguns gritam, mãe, me ajuda, vem fazer minha comida. É bem comum. E a gente acabou aproximando muito isso. O que eu sinto, né, como empresa, a nossa primeira atitude é não discriminar isso.
A pessoa está em casa, certas circunstâncias vão acontecer. Então não discrimine, pelo contrário, fale oi para o filho do seu chefe ou para o filho do seu funcionário. Diga, olha, vai lá fazer, depois a gente conversa. Isso cria um ambiente mais favorável para que a pessoa não fique tão constrangida com isso. E também favorável para a própria família. Para que a família não fale, nossa, ali é um momento sagrado, a gente não pode fazer nada. Isso eu acho que cria um equilíbrio positivo. Para os pais, eu acho que é uma oportunidade, principalmente para nós cristãos, de mostrar exemplo no trabalho. Por vezes, os filhos não veem os pais trabalhando. E por vezes eles não sabem o que é trabalhar. Com o home office, os filhos olham e percebem como que é a sua postura, como você fala com seus funcionários, como você fala com o seu chefe e, principalmente, como você se comporta com as suas prioridades. Se em certo momento você prefere se trancar no quarto sem avisar ninguém e olha, aqui eu estou trabalhando, ninguém pode chegar perto, o seu filho por vezes pode entender, esse momento é muito mais precioso do que um momento em família. Por isso que o diálogo e explicitar o que é aquilo, explicando onde e a importância daquilo que você faz no trabalho, para o seu filho pode ser a melhor circunstância. Porque você dá o exemplo e também mostra, não é um lugar 100% inacessível. Você pode vir, mas com educação, com cuidado, porque nesse momento eu estou trabalhando, fazendo uma coisa importante. Uma chefe minha fez uma ligação muito importante para os filhos dela, que ela falou que o momento do trabalho dela era como o momento deles de brincar. Por vezes, ela podia convidar eles para participar, para dar um oi, assim como eles convidam ela para brincar. Mas, por vezes, a brincadeira já está completa, está séria. Ninguém precisa participar. A gente precisa esperar ela acabar para poder chamar a atenção ou para querer fazer alguma outra atividade. E isso foi o jeito que ela achou de mostrar para os filhos a importância do trabalho, mas também não colocando o trabalho num pedestal. É verdade. Um jeito muito bacana, né, Carol? Sim. Com toda certeza. Com toda certeza. Bom, diante de tudo isso que a gente conversou, então, podemos admitir que nós estamos num momento de transição e que, muito provavelmente, o sistema híbrido deve prevalecer aí a partir mesmo com a retomada segura, a gente deve ter realmente esse sistema híbrido fazendo parte do dia a dia das pessoas no ambiente de trabalho. Agora, as pessoas têm que se preparar para isso também, né? Quem quer entrar no mercado de trabalho, ou quem está entrando no mercado de trabalho, ou quem já está inserido, mas ainda tem alguma dificuldade, também precisa se capacitar, precisa se preparar para essa nova realidade, né? A gente pode dizer assim. Pode, e é importante falar, nem todos os trabalhos podem se dar o luxo de trabalhar home office. Alguns trabalhos são extremamente operacionais e precisam, né, principalmente quando a gente fala ali de trabalhos essenciais, precisam que essa pessoa esteja no ambiente de trabalho. Uma pessoa que opera uma máquina, uma pessoa que faz o comercial, é muito mais necessário ela normalmente no polo comercial ou no polo de manutenção ou de operação do que em casa. Então, alguns trabalhos não podem se dar esse luxo. E é importante a gente entender que são trabalhos diferentes. Mas a preparação para se trabalhar no home office, ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de rotina. Era muito comum as pessoas falarem, eu trabalho de pijama e acabo nem me trocando e nem tomando banho. Nós somos seres de rotina. Rotina faz sentido para as nossas vidas. Rotina cria motivação para nós. Não é o fato de você trabalhar em casa que você não vai tomar um banho, usar uma roupa, que você vai preparar o seu ambiente de trabalho, que você vai ter uma mesa para você poder ficar, um quarto. Às vezes você não tem a possibilidade de ter um quarto, uma mesa, mas você vai achar um ambiente o mais confortável possível, o mais silencioso possível, que favoreça o seu foco para que você esteja ali presente trabalhando. Manter uma rotina, que é a rotina que a gente mantém quando a gente estava indo para o escritório, manter essa rotina em casa, ela é mais do que eficiente, ela é saudável. Por que ela é saudável? Porque ela mantém o seu horário, ela mantém a sua saúde física, a sua saúde mental e impossibilita que você vá para dois extremos. Ou o extremo da ineficiência do trabalho em home office ou do workaholic, onde você trabalha muito e acaba esquecendo de momentos de lazer, de momentos de saúde, de exercício físico e até mesmo, muitas vezes, até de comer.
Tá certo. Carol Casimiro, Business Partner and Recruiter, participando com a gente mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. Carol, obrigado pela sua participação. É sempre ótimo te ouvir, né? Essas dicas tão importantes para o nosso dia a dia. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias do Bem. A gente te chama sempre que precisar, você já sabe, né? Eu sei, podem chamar. Eu fico sempre muito feliz de estar com vocês. Espero que da próxima vez eu vá presencial, porque apesar de eu trabalhar em home office, eu admito, eu gosto demais do presencial. Não, bacana. A gente fez uma no presencial, fez essa de home, agora o próximo tem que ser presencial, aí seguindo a rotina. A gente aqui é que não pode fazer home também, né? A gente tá nesse grupo aí dos que não tem como fazer home office. Exato. Aqui, né? Todo dia aqui. Obrigado, Carol. Obrigada a vocês, queridos. Até mais. Você falou um mais aí, você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Pode falar. Não, eu ia falar, acontece, mas acontece, né? É bom ter vocês aí presencial pra gente poder ver vocês sempre. Com toda certeza. Que bom. Obrigado, Carol. Muito obrigada, Carol. Até mais. Até a próxima. Tchau. Até. Tá certo. Você acompanhando mesmo, com a gente, então, essa questão tão importante, né? Que é essa questão do home office, né? Uma questão tão atual, que é a questão do home, porque afinal de contas, né? Isso faz parte da vida da maioria das pessoas. A gente não consegue, mas... Não, e hoje você já vê empresas, né? Vagas de trabalho já com essa possibilidade de híbrido, né? Sim. Então, ou mesmo home office. Ou só home office. Então, é uma realidade e as pessoas precisam estar cientes, se preparar para esse momento e entender que essa é uma nova demanda. Com certeza. Né? Vamos lá? Metade da população total do estado de São Paulo já está com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Notícia boa, né? O repórter Matheus Santos vai trazer mais informações para a gente a respeito desse assunto ao vivo. Oi, Matheus. Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Matheus tá travado ali, né? A gente tá com um probleminha hoje de internet aqui. O pessoal tá travando aqui, não tem jeito. Mas enfim, vamos seguir aqui. A gente vai falar agora sobre a retomada segura nos restaurantes. Hoje a gente vai a Portugal, Tainá, sem sair do Brasil. Gente, ansiosa por esse momento. Uma delícia de lugar, né? A gente foi visitar esse restaurante português que é referência aqui em São Paulo. O Matheus vai trazer as informações pra gente desse lugar tão gostoso. Com o avanço da vacinação, as regras para os restaurantes em São Paulo foram flexibilizadas. Mas assim, o setor ainda precisa seguir recomendações sanitárias como distanciamento das mesas, reforço da limpeza e higiene, além do uso de álcool gel e máscaras por parte dos clientes. Este restaurante português é um exemplo dessa retomada segura. Localizado em Pinheiros, na capital paulista, une tradição e qualidade, ideal para quem ama a cultura portuguesa. O casal João e Dora Mota é o proprietário do espaço. Eles respeitam a tradição e amam a cozinha típica, uma união que só podia dar certo. Esse restaurante, ele completou 13 anos este ano. Ele foi fundado pelos meus pais, portugueses mesmo, nascidos em Portugal, na região norte de Portugal. Eles vieram para o Brasil na década de 70, se conheceram aqui no Brasil mesmo e acabaram que ficaram muitos anos aqui e na década de 90 eles retornaram a Portugal para morar. Ficaram 8 anos lá e na volta abriram um restaurante português. Meu pai é uma pessoa muito saudosista, principalmente meu pai. E ele tinha muita saudade da infância, da terra dele, das comidas dele. E minha mãe cozinha muito bem, muito bem. Minha mãe é aquelas mulheres assim que literalmente pegaram meu pai pelo estômago. E ela cozinha muito bem a comida típica mesmo, do norte de Portugal. E aí juntou a habilidade na cozinha da minha mãe com a paixão dos dois, na verdade, mas mais assim, o saudosismo do meu pai, e montaram esse restaurante. Então esse restaurante, no início, a concepção dele não foi um restaurante assim, eles nunca imaginaram assim que seria um restaurante que faria muito sucesso. Não, eles abriram por paixão, puramente paixão. Não mediram gastos na montagem do restaurante, trouxeram tudo de Portugal, todos os azulejos, toda a decoração, tudo que você vê aqui de quadrinho, de cada coisinha, cada detalhezinho na parede, tudo veio de Portugal. Tudo que você vê bordado foi feito pela minha mãe, que além de cozinhar muito bem, ela é muito habilidosa para bordar, para costurar, fazer crochê.
É aquela portuguesa de raiz mesmo, sabe? Que borda, costura, cozinha super bem. E aí eles começaram assim, um restaurante sem muita pretensão, por amor. Minha mãe cozinhando, minha mãe treinando a equipe da cozinha, ela que assina o cardápio, ela que desenhou todos os pratos. Trouxeram várias maneiras assim, legais, inovadoras, somente no manuseio dos insumos, somente do bacalhau. A gente tem uma câmara frigorífica com um tonel de aço refrigerado que fica trocando água 24 horas. Entra água gelada, filtrada e sai 24 horas para dessalgar o bacalhau. Então são várias coisas que eles trouxeram. E aí deu super certo, porque eu acho que quando você faz uma coisa com muito amor e dedicação, não tem como não dar certo. E as pessoas que conhecem meus pais são muito presentes, eles até não estão aqui agora porque estão em Portugal. Eles estão há 1 ano e meio sem ir a Portugal por causa da pandemia, então no primeiro momento que tiver, eles fugiram para Portugal assim, rapidão, né? Vão passar 2 meses lá. E toda vez que eles vão a Portugal, eles vão 2, 3 vezes por ano a Portugal, eles sempre trazem novidades, sempre trazem pratos novos, ideias novas, coisas de decoração. Eles sempre trazem uma decoraçãozinha na mala para incrementar um pouquinho mais o restaurante. O sucesso foi consequência de amor e dedicação. O restaurante tem muita história, já acumula dezenas de prêmios. Um dos mais importantes é o Aresp, que elegeu os melhores restaurantes da culinária portuguesa no mundo, fora de Portugal. Portugal, ele montou um grupo que chama Aresp, que é a Associação de Restaurantes de Portugal no Mundo. Então, no mundo inteiro, ele elegeu alguns restaurantes para representar Portugal fora do mundo. Então, para qualquer português que viaje pelo mundo e veja essa plaquinha, ele sabe que ali tem uma culinária reconhecida. E para ter esse prêmio não basta simplesmente você ter uma culinária, você tem que ter, os seus insumos têm que ser 90% portugueses, a maneira do preparo tem que ser igual à tradição portuguesa, eles são bem rigorosos, eles vieram ao restaurante, fizeram várias visitas, várias inspeções, fizeram visita surpresa para ver se realmente... E aí a gente ganhou esse reconhecimento, que é muito legal. E olha, um dos pratos principais aqui do restaurante é o bacalhau. O gatos morru é o melhor tipo de peixe para esta comida, né? Para esta comida. Esse é o bacalhau gatos morru. É um bacalhau sensacional. Como você pode ver, ele é branquinho, né? Quanto mais branquinho, melhor a qualidade. Não é um bacalhau que vai ficar duro depois de assado. Porque tem uns bacalhau aí que a fibra dele é dura. Esse não. Esse aqui, depois de assado, ele vai soltando as lascas. Certo? O preparo desse bacalhau não é fácil trabalhar com ele, porque ele é um bacalhau que exige muito cuidado para não pegar choque térmico. Então o que acontece? Chego aqui, eu vou cortar 200 kg de bacalhau para trabalhar a semana. Eu preciso de uma água filtrada, eu tenho 2 tambores na câmara fria, filtrada. Então o bacalhau é dessalgado nessa água, trocado uma vez por dia. Cada vez que é trocado, é colocado, adicionado mais gelo, para não correr o risco de pegar um cheiro no bacalhau. Ele é um peixe sensível, se você não souber trabalhar com bacalhau, você vai dar com os burnados com certeza. Então um bacalhau sensacional, eu demoro, no dessalgo desse bacalhau, 150 a 200 kg, leva de 5 a 6 dias, para falar a verdade. 5 a 6 dias. Porque a quantidade de bacalhau pede mais que você troca a água mais vezes, pede mais dias na água. Se você vai colocar aí 2, 3 kg de bacalhau, você pode até, o bacalhau pode estar pronto em 72 horas, 24 horas, 36, dependendo do jeito que você vai trabalhar com ele, da troca da água. Se a quantidade de água de bacalhau é pouco, você vai trocar mais vezes. Não vai correr risco. Há um preparo então antes? É o preparo do dessalgo. Sim. Certo? Preparo do dessalgo. Então, 5 dias, aí chegou 5 dias, eu vou conferir o bacalhau se realmente está bom, o sal está perfeito. Como você vai ver isso? Você com o dedo, a pontinha do dedo, você enfia, você puxa um bacalhau lá do centro dele. Você vai pôr na boca, você vai ver se está bom, se está menos, se está mais. Então, estando a gosto o sal,
e você vê que está perfeito, você zerou, aí o que acontece com ele agora? Eu vou preparar esse bacalhau, vou regar ele com azeite, eu tenho um azeite pronto, é muito bom. Então vou pegar a embalagem a vácuo, vou embalar a vácuo esse bacalhau com azeite e alho, um dentinho de alho para cada posta dessa, vou fechar a vácuo. Esse é o bacalhau que eu vou trabalhar no decorrer da semana. Então saiu o bacalhau, eu vou lá, tiro da embalagem a vácuo, direto para a brasa. Chegou na brasa, eu tenho uma pessoa que vai estar trabalhando com esse bacalhau com muito cuidado para não subir a cinza, a fumaça da brasa para ele. Tem que ir regando sempre com azeite para ele ficar um bacalhau suculento, macio, assado por fora, assado por dentro e bem crocante por fora, sem ficar seco o bacalhau. Então o resultado desse bacalhau no final eu tenho esse bacalhau aqui, que é um bacalhau que se você mexer nele ele vai soltar as lascas. Um bacalhau que é sensacional, muito macio, saboroso, né? O segredo também é você usar um azeite bom. Azeite para bacalhau não tem que ter dó de azeite, que é o caso da gente aqui, que a gente usa muito azeite. No domingo é o dia que a casa mais trabalha, a gente chega a usar 20 litros de azeite no domingo. Então eu preciso de muito azeite para regar o bacalhau na hora de assar. Eu preciso do azeite para murchar o alho no azeite. Eu preciso do azeite para puxar o pimentão, a cebola roxa. Então usar o brócolis eu preciso puxar no alho com azeite. Então no final a gente gasta muito azeite. Mas o resultado é sensacional. Sensacional. Se comer o bacalhau de sair, você vai voltar sempre, com certeza. O resultado é essa delícia. Outro ponto alto da casa é o atendimento. O nosso serviço aqui a gente procura facilitar ao máximo para o cliente, ser proativo, né? E vai além da nossa atividade, né? Ou preciso comprar um comprimido, ou sei lá, o cara quer um cigarro. Não é nossa função, mas a gente tem que ser proativo em prol do cliente, né? E nosso serviço é carinhoso, né? Isso eu aprendi há muitos anos atrás, né? Eu trabalhei com grandes chefes também, né? E assim, o serviço nosso é carinhoso, né? Sempre empatizar com o cliente, sempre estar abaixo um pouquinho, nunca no meio ou acima, né? Ai, meu Deus do céu. Que fome. Gente, que judiação! Gente, vale a pena ir lá conhecer o Quintas do Marquês, Uma aqui delícia. em Pinheiros. É maravilhoso. Aliás, a gente queria agradecer a Ana Lúcia, né? E o dia que o Matheus foi lá fazer essa reportagem, ela mandou um bacalhau pra gente aqui, pra equipe do nosso Notícias do Bem. Obrigado, Ana Lúcia. Gente, maravilhoso. Sabe Maravilhoso. esse bacalhau ali da receita, que ele detalhou o preparo? Então, nós provamos. Esse aí. Muito bom. Muito bom, mas muito bom. Bom demais. E agora, com a retomada segura, né? A gente vê os restaurantes voltando a ter frequência, a gente vê os restaurantes voltando podendo ser frequentados, né? Mais uma vez. Então, esse aí é um que com certeza vale a pena você visitar, viu? Quintas do Marquês aqui em Pinheiros, procurando a Lúcia lá, você vai ser com certeza muito bem tratado. É um restaurante que vale a pena você conhecer. Comida portuguesa, olha, de primeiríssima qualidade. Exatamente, gente. Fica essa dica aí pra você, já pra uma programação, né? Às vezes no final de semana a pessoa não sabe onde ir, tá meio tímido sem saber onde voltar. Você já sabe que lá é um local onde você vai tranquilo com a sua família, a questão da segurança, né? Da higiene. Então, já vai até todas as questões sanitárias garantidas, você vai com Exatamente. tranquilidade. Exatamente, gente. E agora nós vamos voltar com o Matheus Santos. Agora vai, né? Para falar vai. sobre a vacinação, metade da população total de São Paulo já está com o esquema vacinal completo. Matheus, as informações pra gente. Agora sim, querido Tainá, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos. Esse 50% representa aí o número de 23,1 milhões de pessoas que já completaram o sistema vacinal, ou seja, tomaram as 2 doses ou a vacina de dose única contra a Covid-19, segundo o balanço aí feito pelo vacinômetro do governo paulista. O balanço que foi publicado ontem aponta que mais de 36,3 milhões de aplicações da primeira dose, 21,9 milhões da segunda e mais de 1,1 milhão da vacina de dose única, que são aí 169,8 mil doses
adicionais, totalizando então 59,6 milhões de doses aplicadas. Os dados indicam que 97,7% da população adulta residente em todo o estado de São Paulo já recebeu menos de uma dose da vacina. Quando considerado toda a população, são 80,9% que recebeu uma dose. Devem receber aí então a dose adicional no estado todos os idosos com mais de 60 anos e os imunossuprimidos acima de 18, que é um público estimado de 7,2 milhões de pessoas. Este público acima de 60 anos e imunossuprimidos acima de 18, eles precisam aí agendar então essas vacinas adicionais nas secretarias municipais de cada cidade aqui do estado de São Paulo. Então aí, querido Tainá, a gente segue acompanhando e vendo aí agora o número da população de São Paulo, toda vacinada aí, agora 50% da população vacinada contra a Covid-19. Pessoas que já completaram então todo o esquema vacinal, que já tomaram as 2 doses das vacinas, né, contra a Covid-19. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Matheus, pelas informações. Boas notícias, né, a respeito do avanço da vacinação aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que outros estados do Brasil também estão avançando positivamente nessa questão da vacinação e retomando as suas atividades também de maneira segura. A gente precisa continuar prestando atenção, a gente precisa continuar tomando as medidas de biossegurança, utilizando máscara, higienizando as nossas mãos, mantendo o distanciamento sempre que possível. E quem ainda não tomou a segunda dose, vai chegar a hora de tomar a segunda dose, vá até o posto de saúde, complete o seu esquema vacinal. Isso é muito importante para que a gente possa controlar essa pandemia da Covid-19 efetivamente, para que a vida possa voltar pelo menos um pouquinho mais ao normal, né? Que a gente possa curtir um restaurante português igual aquele, por exemplo. Bem mais tranquilo ainda. Uma exposição da Tarsila, para que a gente possa ir, né, ter um pouco da nossa vida de volta, poder congregar com os irmãos também na igreja, né, nos cultos. Os cultos retomaram com 100%, é uma alegria, né, a gente chegar na igreja e encontrar os irmãos e ver a igreja cheia. Enche o nosso coração de alegria. É muito bom. Bem, e a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Não, vai, pode dar o recado. Eu quero que você dê o recado. Ela gosta que eu dê esse recado. Eu ia falar para ela dar o recado, deixa comigo. Você vai comprar a caixa de Bíblia, você quer frete grátis, compra só a caixa de Bíblia, né, Tainá? Exatamente, porque se você compra a caixa de Bíblia e adiciona um livrinho, você já não tem o frete grátis. Você perde a promoção. Exatamente. Né? Então, faça a primeira compra da caixa de Bíblias e aí finaliza a compra e aí depois você faça, né, a sua segunda compra com seus livros. Faz as compras separadas. E aí tudo certo. Não é verdade? Ou se você não fizer questão do frete grátis, então já faça uma compra só também, né? Também não tem problema. Também não tem problema nenhum. Vamos lá. Bem, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou na última sexta-feira à tarde a Conferência dos Direitos da Criança. O evento aconteceu em conjunto com o Instituto Presbiteriano Mackenzie e com o Sínodo de São Paulo. O Notícias do Bem, é claro, esteve presente. A gente preparou uma reportagem muito especial para você. A Jerusa veio de São José dos Campos para participar da Conferência dos Direitos da Criança, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com o Mackenzie e o Sínodo de São Paulo. Ela registrou várias lições ministradas pelo Procurador da República, Dr. Guilherme Shelby. E essa conferência vem exatamente com o objetivo de dar um treinamento real, concreto, apresentar uma proposta para vocês de uma ação concreta e real em defesa das crianças
da sua igreja ou da sua escola? Então, eu acabei vindo assim por um impulso, né, um convite, e assim está sendo muito interessante porque tem muitas coisas diante da lei que a gente não tem nem noção, não tem né, assim, como mensurar a quantidade de coisas que a gente poderia estar passando e ajudando as pessoas com isso. E aí, nesse momento, é um momento que a gente tem de aprendizado, de poder melhorar e ajudar o próximo, né? Já a Vitória reuniu os amigos de uma igreja pentecostal da capital paulista. Como todos exercem funções de liderança no Ministério Infantil, o evento foi de muito aprendizado. Está sendo uma conferência muito edificante, porque eu escuto coisas que confirmam no meu coração algo que Deus já tem me falado. A necessidade de me levantar pelas crianças e contra tantas ideologias mundanas que a gente tem visto todos os dias. Está sendo incrível. Você reuniu uma galera da sua igreja aí? Sim, nós viemos em grupo, todo mundo sendo muito edificado. Está sendo muito bom, está trazendo um alinhamento do céu para a terra, está trazendo esse direcionamento, está queimando no meu coração. Então está acrescentando muito, está edificando muito, está aqui aprendendo com o Guilherme Shelby e está aqui. Muita gente veio presencialmente para participar da conferência e centenas assistiram pela IPP-TV. A palestra foi dividida em duas partes, que mostraram leis e passagens bíblicas em defesa das crianças. É para explicar o porquê do alvo da Conferência dos Direitos da Criança ser dirigido a quem? Escolas e igrejas. O nosso alvo aqui é reunir professores cristãos, diretores de escolas cristãos, líderes de ministério infantil e de família. Nós estamos trazendo aqui orientações legais e práticas para os líderes cristãos, ministério infantil, ministério de família e professores especialmente, portanto escolas e igrejas, noções básicas das leis que protegem a infância e a família e que também protegem a igreja no sentido de defender os seus valores. Então a ideia central é dar segurança jurídica a professores e líderes cristãos. Todo evento ele é em si mesmo algo que se espera no futuro resultados, né? Portanto, o evento está sendo muito positivo, há um envolvimento da plateia e espero também dos que estão assistindo pela internet, pela TV, mas o que se espera é que o que esteja sendo falado aqui se transforme em algo de justiça, de proteção. Então a gente sempre espera que os frutos venham depois da semeadura. Para o Sínodo de São Paulo, o evento foi importante para conscientizar líderes de igrejas sobre como as famílias podem seguir os padrões bíblicos. Ele é importante porque nós sabemos que quando os direitos das crianças, esses direitos, eles são violentados, quebrados, a gente entende que ao longo de uma década ou 2 décadas, a família vai sofrer com isso. Porque a criança de hoje vai ser o adolescente daqui a alguns dias, né, daqui a alguns meses, e vai ser a família de amanhã. Então uma criança que hoje ela está sendo adultizada, erotizada, ela está então sendo fragilizada e a família então vai sofrer bastante daqui a alguns anos. Então por isso o Sínodo de São Paulo encampa essa ideia, essa conferência, apoia e essa conferência de alguma maneira nós queremos trabalhar para que outros líderes, outros pastores, a liderança do Sínodo de maneira geral possa se envolver para envidar todos os esforços para defender e cuidar da criança. Então entendemos assim. Certo, então é uma forma de conscientizar os líderes dos presbitérios, das igrejas locais também? Sim, é acabar um pouco com aquela ideia de que o outro vai fazer, eu posso deixar para que o outro faça. Então trazer essa conscientização, e o nosso sínodo é um sínodo grande, nós temos 4 presbitérios, nós temos muitas igrejas, então essa conscientização ela vai ser muito importante, né? Então nós entendemos que esse é o caminho hoje para a gente proteger a nossa criança. O Sistema Educacional Mackenzie de Ensino também apoiou a conferência. Eles têm muito interesse em ajudar a igreja e as escolas a terem um bom material, um material confessional, para termos uma educação de qualidade, mais uma educação com a cosmovisão cristã reformada. Então,
Nós temos basicamente lá no SME, como nós costumamos chamar, um sistema de confessionalidade explícita, com versículos bíblicos, com textos bíblicos que apoiam o ensino das diversos componentes curriculares, né, da grade das escolas, e temos um material que tem uma confessionalidade, que a abordagem é a mesma, porém sem ser tão explícito em termos de versículos e texto bíblico. Muito bem. Acontece que muitas escolas têm nos procurado para dizer o seguinte: nós não podemos mais trabalhar com o material didático que nós temos em uso de outras fontes não confessionais. Por quê? Porque eles identificam nesse material exemplos, ilustrações, figuras, textos que ferem totalmente esse tipo de visão e ferem até os bons costumes em alguns casos. Então a gente está vendo aqui na explicação do Dr. Shelby vários exemplos, né, de animações, de músicas e também de materiais didáticos que são inconcebíveis na hora que você vai tratar questões com uma criança, né? Foi muito bacana, né, essa conferência dos direitos da criança que aconteceu na sexta-feira. A gente teve a oportunidade de acompanhar também, e o Dr. Guilherme Shelby ainda participou do EPED. Amanhã a gente vai mostrar uma reportagem especial mostrando para você, apresentando para você esse encontro pedagógico da Escola Dominical, voltado para professores de Escola Dominical, para lideranças infantis, não só da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas enfim, para todas as denominações. O pessoal tá com a gente aí, né, Carol? Sim, né, Tainá? Sim. Não, Tainá. Tô pensando na Carol, porque eu tava aqui com a Carol, né? Carol passou por aqui, A Carol participou. E aqui nós temos participação também, né? A Ariane tá aqui com a gente, ela colocou lá, querido, estou acompanhando aqui de Garanhuns, né? De Pernambuco. Amando Bacana. este programa maravilhoso. Obrigado. Ela é da Igreja Presbiteriana de Garanhuns, né? Parabéns por uma programação tão abençoada. E a Wanda Almeida colocou, né? Paulo ensina que em Timóteo ali, ela coloca, segundo, né, Paulo ensina que as mulheres sejam boas donas de casa, né? Literalmente, significa trabalhar em casa. Referente à nossa entrevista com a Carol sobre o home Falando office. em Carol. Aí, ó, viu? Como você já estava pensando na imaginando a Carol. mensagem que viria a seguir. E a Carla Bandeira também, boa tarde. Nada como ter uma emissora que só engrandece a comunhão com Deus, né? Bacana, Carla. Ela tá falando com a Obrigado. gente de Arapiraca. Arapiraca. Lá em Alagoas. Em Alagoas. Tá vendo? Arapiraca. Arapiraca. Mas tem alguém aí Em também de Alagoas. Cáceres, não tem? E também tem de Cáceres. A Elza Martins, ela colocou, ouvi a previsão do tempo em Cáceres. E, gente, aqui em Cuiabá também está um sol brilhante. Olha, Cáceres está 42. Eu não sei como é que tá em Cuiabá, não, mas deve estar Meu bem Deus. quente. Aqui em São Paulo, que é São Paulo, tá quente, né? Tá quentinho hoje. Tá vamos bem lá. quentinho. Vamos continuar com a nossa programação, ó. Depois do intervalo, os oceanos pedem socorro. A poluição plástica em nosso meio ambiente está em níveis alarmantes. Pensando em ações de conscientização e preservação, as prefeituras do Litoral Norte de São Paulo assinaram uma carta de compromisso em defesa do oceano sem plástico. A gente vai falar sobre esse assunto no Notícias do Bem com o secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, nosso colunista aqui também, Chico Graziano. Você pode participar com a gente, deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. Nós vamos para o intervalo rápido, daqui a pouco nós estaremos de volta então para essa conversa franca sobre lixo nos oceanos. Fique com a gente, nós voltamos já já. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes.
Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021. Chamado para acordar a liderança. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de ser mackenzista. O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções de cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro, use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Você já sabe, o nosso encontro de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18h. Então, se você não pode acompanhar a gente ao vivo, não tem problema, né? A gente mostra tudo de novo para você a partir das 6 da tarde, aqui na nossa IPP-TV. E, claro, todas as reportagens, as nossas colunas, as entrevistas ao vivo, enfim, todo o conteúdo do Notícias do Bem, você encontra também no IPP Play. É só você acessar youtube.com/IPP Play, você vai ter acesso completo a todas as notícias, a todas as informações, a todo o conteúdo, não só do Notícias do Bem, mas também dos outros programas aqui da nossa IPP TV, né, Tainá? Então, se você não fez a inscrição ainda no IPP Play, corre lá. Corra, se inscreva. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, ó, dá um joinha. A gente nem pediu isso hoje ainda, né? Nós não pedimos, é verdade. A gente tá muito segunda-feira hoje. Meu Deus, Tom. Curta o nosso vídeo. Curta o nosso vídeo, bem aqui embaixo, ó, na telinha. E, claro, gente, acione o sininho que fica na parte de cima. Olha quantos comandos, né? Embaixo do vídeo tem o curtir e em cima tem o sininho para você ativar e ser notificado sempre que um conteúdo novo for ao ar. Eu nunca sei o lado, mas enfim. É por aqui. Coordenação motor aqui é uma maravilha. Eu também não vou nem... Não sei como é que eu chego em casa todo dia, você ainda quer que eu saiba o lado.
Vamos lá? Bom, vamos. Mas antes, ó, tem deixa eu já gente mandar aí, um né? abraço aqui para Márcia Miranda, de Guarulhos, nos acompanhando. E também ela falou o seguinte, ela disse que ela é assembleiana, mas ela gosta muito de nos acompanhar. Bacana. Seja sempre muito Seja sempre muito bem-vinda. bem-vinda. Isso mesmo. Gente, os oceanos pedem socorro. Esse é um assunto muito sério, hein? A poluição plástica em nosso meio ambiente está em níveis alarmantes. Verdade, o problema ultrapassa fronteiras, já que os objetos plásticos viajam pelas correntes marinhas, colocando em risco os ecossistemas e colocando em risco também a vida selvagem. Pensando em ações de conscientização e preservação, prefeituras do litoral norte de São Paulo assinaram uma carta de compromisso em defesa do oceano sem plástico. Mas quem vai conversar com a gente a respeito desse tema no Notícias do Bem ao vivo é o secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, que também é nosso colunista, né, aqui no Notícias do Bem, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Chico, seja muito bem-vindo ao vivo, né, hoje aqui ao nosso Notícias do Bem para falar desse tema tão importante. Olá. Oi, querido. Oi, Tainá. Prazer estar aqui com vocês. É como você falou agora, ao vivo, né? Pois é. Vou falar sobre um tema que não é bem do agronegócio, que é a minha especialidade, mas é do meio ambiente, dos oceanos, que é a minha responsabilidade aqui em Ilhabela nesses tempos. Pois é, eu queria que você começasse contando para a gente, então, a respeito dessa carta de intenções, né? Quem é que assinou essa carta de compromisso, na verdade? Quem é que assinou essa carta de compromisso e qual é esse compromisso, efetivamente, dessas prefeituras do litoral norte de São Paulo? Nós tivemos um evento, foi muito significativo, realmente, aqui em Ilhabela. A convite do prefeito municipal, nós convidamos os secretários de Meio Ambiente de Ubatuba, de Caraguatatuba e de São Sebastião. E junto comigo, que sou secretário de Meio Ambiente aqui em Ilhabela, nós firmamos um compromisso de defesa do oceano, especialmente na questão do oceano sem plástico, porque esse é o tema que está sendo discutido, principalmente a partir de uma viagem em volta do mundo que está sendo feita pela família Schurman. A ONU, as Nações Unidas, inclusive, estão patrocinando. É uma família muito conhecida mundialmente, brasileira, de navegadores, que já residiu durante muitos anos aqui em Ilhabela. Eles fazem expedições ao redor do mundo e iniciaram uma nova viagem por 2 anos, exatamente para mostrar, para fotografar, para pesquisar, para denunciar esse grave problema que é a inundação de materiais plásticos pelos oceanos de todos os mundos. Então, a família Schurman esteve por 5 dias aqui em Ilhabela, na semana passada, e por conta desse estímulo trazido pelo Schurman, nós organizamos, então, esse encontro, dizendo, tipo assim, vamos fazer a nossa parte, né? Qual é a nossa parte? Ajudar, fazer uma limpeza melhor da orla, fazer programas de reciclagem, um conjunto de ações entre os 4 municípios do litoral norte. Uhum. E, secretário, uma pergunta que é importante, assim, eu acho que para poder que todos tenham noção do que está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas assim, no mundo, né? Qual que é a real situação hoje, né? Como é que a gente pode analisar a gravidade hoje dos nossos oceanos, né? Quando a gente começa aqui a introdução que o oceano pede socorro, né? A gente fala de tudo, né? O meio ambiente, mas como nós podemos analisar essa real situação hoje, né? Como que a gente está vivendo hoje? Como que está a situação? Os números mundialmente colocados, pesquisados, eles têm sido, eu diria, aterrorizantes com relação a este problema específico que é o plástico nos oceanos. Porque, reconhecidamente, o que todos sabem, o que nós sabemos, é que esse material plástico derivado de petróleo, material fóssil, como nós chamamos, né, ele não é biodegradável. Então, esses materiais, eles permanecem por décadas, por 50, 80 anos, até serem degradados nos ambientes normais, seja no oceano, seja em ambientes terrestres, né? Então, esse acúmulo de materiais plásticos está criando, em várias partes de oceanos do mundo, verdadeiras ilhas de detritos. Por exemplo, no Oceano Ártico, no Oceano Antártico, no Oceano Pacífico, você pega entre a costa do Havaí, Estados Unidos, você tem lá uma chamada ilha de plástico, que são dezenas e dezenas de quilômetros
com materiais, porque são levados pelas correntes marítimas e acabam se acumulando em determinados locais, que tem 3, 4 metros de profundidade no mar, por uma extensão que é aproximadamente metade do estado de São Paulo. Meu Deus. Então vejam que são problemas graves. Isso está afetando desde tartarugas e peixes de todo tipo que se alimentam inadvertidamente desses materiais, acabam falecendo. Então você afeta a biodiversidade, você afeta os seres vivos e nós estamos criando um problema. O capitão Schurman, que é o chefe dessa expedição, relatou nós no evento que fizemos aqui em Ilhabela, que na expedição anterior deles, eles foram a uma pequena ilha, que eu não vou me lembrar o nome, lá na Polinésia, algum lugar desses, uma ilha que ela está próxima, distante, cerca de 1.200 quilômetros de qualquer país, de qualquer continente. Então, uma pequena ilha, num local super remoto, 1.200 quilômetros de qualquer continente. Quando eles chegaram lá, eles recolheram perto de 500 quilos de material plástico naquele local. Você fica pensando, meu Deus do céu, como é que chegou aquele plástico lá? Pelas correntes marítimas. Então, isso levou a ONU, as Nações Unidas, a decretarem essa década que estamos iniciando agora, em 2020 a 2030, como a década dos oceanos. Então, todos nós temos que estarmos a encontrar ou materiais biodegradáveis, que existem já plásticos biodegradáveis, a substituição de materiais plásticos por materiais de outro tipo, como, por exemplo, o famoso canudinho plástico, que está sendo proibido em vários locais, né? Substituindo por outro tipo de material no canudinho, copos, enfim, esta é a busca que estamos todos fazendo de como enfrentar esse grave problema. Agora, Chico, você acha que o ponto 1 dessa questão é a conscientização ainda? As pessoas ainda não são conscientes quanto ao descarte correto do plástico? Claro, tem essa situação de que precisa ser diminuída a quantidade de plástico no mundo, de produção de plástico no mundo. Mas do que tem, a gente, além de ter muito, a gente ainda descarta tudo errado, né? Começa por aí também, né? É bem como você disse, não há como dizer qual é a conjunção de fatores, realmente, né? É preciso ter materiais alternativos, plásticos biodegradáveis, ou materiais que não sejam à base de plástico, sejam à base, por exemplo, de papel ou de papelão reciclado, que já existe muito material substituindo copos, substituindo talheres de plástico, né? Então, porque a sociedade global pegou como se fosse uma onda, de tudo virou plástico. Agora estamos percebendo que criamos um problema para nós mesmos, né? Agora, sim, a educação, a conscientização, porque você veja, aqui na orla de Caraguatatuba, de Ubatuba, de Ilhabela ou de São Sebastião, para não falar de outros locais, né? A pessoa está lá na praia, ela toma a cerveja dela, ou toma o refrigerante dela, aquele copinho de plástico. Então, o que nós queremos? Não ofereça mais esse copo de plástico, vamos oferecer um outro material. E segundo, se você tomou um refri ou uma bebida qualquer num copo de plástico, não me jogue isso na praia. E muita gente joga. É escandaloso. A limpeza pública no dia seguinte, pela manhã, passa rastreando a quantidade de sujeira que você encontra na praia. Então, é preciso trabalhar em várias frentes, da conscientização e da educação ambiental, da limpeza pública e das novas tecnologias. Sabemos que essa reunião, esse evento, foi um pontapé inicial para um trabalho muito maior que vai acontecer daqui para frente, né? Existe essa disposição dos secretários, dos prefeitos, todos que estavam envolvidos, em dar continuidade nesse trabalho, né? Em pensar em projetos também que venham viabilizar coisas maiores também, né, Chico? Para que esse trabalho possa acontecer de forma efetiva também, né? Efetiva e continuada, né? E política, nós sabemos que existe sempre esse risco, né? Você organiza um evento, é tudo muito bonito, bate palma, faz discurso, vai embora e depois, né? Então, nós, os 4 secretários de meio ambiente, nos comprometemos a fazer uma ação continuada. A cada 3 meses, nós nos encontraremos em um dos municípios, vamos fazendo a avaliação.
Já estamos discutindo uma legislação nos 4 municípios comum para abolir o plástico de nossos estabelecimentos. São Paulo fez isso recentemente, né? A substituição em restaurantes, em hotéis, de materiais à base de plástico por outros materiais mais sustentáveis. Então, é preciso, sim, ter uma ação continuada. Agora, mais uma coisa, Quirino e Tainá, não é só o poder público, né? É a sociedade civil, as organizações. Então, nós convidamos nesse evento as organizações ambientais que trabalham com o mar. Os argonautas estavam lá, que zelam pelos mares, pela vida oceânica, né? Entidades ambientalistas de todos esses municípios, para que, junto com os próprios empresários, qual a situação? Você pega uma situação, talvez, ao invés de você aprovar uma lei e obrigar um quiosque de praia a fazer alguma coisa, seria muito mais conveniente, muito mais contemporâneo, muito mais consciente que os próprios donos de quiosque fizessem um acordo de conduta ambiental e falar, não, vamos entrar nessa jogada aqui, nós vamos parar de servir, por exemplo, o copinho plástico. Então, nós imaginamos que ações desse tipo devem ser tomadas, não apenas o poder público, mas a sociedade civil e os empresários que cuidam do turismo do litoral norte. Exatamente. E aí você cai de novo na questão da conscientização, né? Você cai de novo na questão da educação e da consciência. As prefeituras já pensaram, planejam alguma coisa relacionada a campanhas educativas nessa área também, não só para os turistas, né? Não só para quem utiliza a praia, mas para quem também explora ali, né? Bares, restaurantes. Sim, claro. Fizemos este sábado agora, que aliás era o Dia Nacional de Recolhimento de Lixo do Mar. Várias ações estão voltadas a essa temática, né? Então, fizemos aqui e vários outros municípios também, limpeza de praia, limpeza dos oceanos, tudo isso vai servindo como, vamos dizer, chamando atenção para o problema, né? Muita gente precisa despertar que há um problema grave, que é o plástico no mundo, nos oceanos, e agora também os pesquisadores estão mostrando para a gente o quê? O problema é aquilo que nós não estamos vendo, que são os microplásticos, né? Plásticos que se degradam quimicamente, e isto acaba criando um novo problema, que o plástico degradado quimicamente, ele desaparece da nossa vista, mas ele vira um componente pior ainda para a vida marinha, principalmente, que é o microplástico. Então, é uma ação conjunta, não é eu disse lá na cerimônia, foram as minhas palavras, oceano sem plástico é uma utopia, mas as utopias movem a humanidade, nós temos que seguir as utopias, nós temos que ser utópicos, pensar utopicamente. Então, oceano sem plástico é uma utopia. Agora, o grito dos oceanos, tipo, me limpem que eu estou ficando sujo, você está escutando ele onde vai. Os pescadores relatam, quem faz mergulho submarino, como estava mostrando aí essa imagem, chega e fala, gente, está cheio de resíduo no mar, plástico e outros resíduos, né? Latas, etc. Então, um problema muito grande, acho super legal a nossa TV da nossa igreja de Pinheiros, mostrando isso, é um problema que tem que mostrar para as pessoas, fazer isso daí, fazer conscientização. Com certeza, com certeza. Chico, eu queria que você falasse para a gente, então, a respeito não só desse projeto, mas falar um pouco também a respeito de como é que está sendo o trabalho aí na Secretaria de Meio Ambiente de Ilhabela. A gente sabe que é um verdadeiro paraíso, né? Então, queria que você contasse um pouco a respeito do que vem sendo feito aí nesse trabalho de atrair turistas também, mas, ao mesmo tempo, ter um desenvolvimento sustentável, enfim, o chamado turismo sustentável, né? Este é o desafio, né? Turismo sustentável é uma palavra muito bonita. Agora, Nossa Senhora, para chegar lá, não é difícil. Por quê? Então, você veja, você precisa com que os carros estejam com os motores calibrados, e muito carro polui a atmosfera. Então, você tem, às vezes, um afluxo muito grande de turista, você sente a atmosfera está mais poluída, né? Como controlar isso? Não é fácil. Para chegar aqui em Ilhabela precisa da balsa, né? Então, há quem aqui imagine que
que seria possível, inclusive, limitar a entrada de pessoas. Tipo assim, olha, só pode entrar aqui em Ilhabela 10 mil pessoas no final de semana, porque às vezes entram 50 mil pessoas no final de semana. E aí você não tem estrutura, você não tem nada, né? Quase que a cidade entra em pane, né? Então é um trabalho muito difícil. Você pega, por exemplo, a limpeza pública, fica tudo cheio de lixo, você precisa recolher esse lixo, mas você está preparado para uma cidade de 40 mil habitantes. De repente, essa cidade passa um fim de semana com 100 mil habitantes. É impossível? É isso. Saneamento básico, né? Tratamento de esgoto. Muitas praias aqui em Ilhabela, puxa, é tão triste isso. Às vezes você vê a bandeira vermelha da CETESB, significa está poluída. Às vezes está poluída porque choveu, quando chove, a enxurrada da água naturalmente traz sujeira para o oceano. Ainda mais aqui em Ilhabela, que é uma ilha, uma montanha e uma beiradinha onde tem as praias. Então, o cocô do cachorro, tudo quando chove, vai tudo para o mar, a praia fica poluída. Então, nossa, olha, os desafios são muito maiores do que aqueles que eu já enfrentei trabalhando com agricultura, com pecuária, né? Ou nas minhas salas de aula, com os meus alunos. Mas é assim que a gente, né, se sente desafiado, busca a inspiração de Deus e fala, vamos para frente, vamos consertar, vamos ajudar a melhorar o mundo. Com toda certeza. Chico, obrigado pela sua participação. A gente conta com a sua participação aqui no nosso Notícias do Bem toda semana, falando de agronegócio. Ele é um especialista em agronegócio, mas conte com a gente também para desenvolver essas ações, para falar mais a respeito dessas ações aí em Ilhabela. E a Tainá está aqui apontando o telefone, porque tem gente participando aqui com a gente. Uma pergunta. Vamos lá. Não Dá sei tempo. se nós vamos conseguir, né? Mas o dormir é muito bom, a pessoa que enviou, né? A página é. Mas será mesmo que a culpa é do. Não, peraí, calma. Mas será mesmo que a culpa é do copo plástico, né? Proibir o comércio, acabar com a produção de plástico vai resolver o problema? Parte do problema, né, Chico? É aquilo que a gente falou, né? É uma série de ações que precisam ser tomadas, desde a conscientização Exatamente. até a busca de materiais que sejam, enfim, que possam ser usados e que se degradem, né, Chico? Os estrategistas nos ensinam sempre. Para problemas complexos, não existem soluções fáceis. Então, esse é um problema complexo, afeta toda a humanidade, todos os oceanos do mundo todo, para não falar das áreas terrestres também, né? O acúmulo de resíduos sólidos e principalmente derivado de plásticos. Então, é um conjunto de ações. Os horizontes de quem estuda isso diz, olha, não, a partir de 2000 teremos com o mundo bem mais limpo do que é hoje, mas você veja, é lá na frente. Então, não é uma ação imediata, não é fácil. Temos que ir trabalhando, temos que fazer a nossa parte. Com certeza. Muito bom. Aí, até a Rosineide, ela comentou, né? Eu moro em Arraial do Cabo e quando eu vou para a praia, eu fico catando praticamente, né, a praia inteira catando os plásticos, porque as pessoas costumam deixar jogados na praia. E ela fala, é uma realidade muito triste. Então, sim, os copinhos plásticos fazem muita diferença. Tudo faz diferença. Os canudos fazem diferença, os copinhos plásticos e ações como essa também, individuais, também fazem muita diferença, né? Sabe que aqui em Ilhabela nós temos um programa de recolhimento de bitucas de cigarro das praias. Nós fazemos isso há 2 anos e meio já. Nesse período de 2 anos e meio, foram recolhidos 2.300.000 bitucas de cigarro das praias de Ilhabela. Dá uma média de 2.500 bitucas de cigarro por dia. Fora isso que nós estamos recolhendo, fora aquilo que fica lá. Ou seja, as pessoas vão para a praia, fumam e apagam o cigarro na areia. Meu Deus. Pensa bem. Não é só o plástico, tá certo. É um conjunto de ações que a humanidade, né, tem criado seus próprios problemas, né? Os resíduos sólidos, popularmente conhecidos como lixo, é um grande problema. Nós temos que enfrentá-lo. Com certeza, a humanidade precisa tomar consciência também, acima de todas as coisas. Nós somos mordomos, né? A gente tem um mandato cultural de Deus aqui. Deus deixou esse planeta maravilhoso para nós temos que tomar conta dele. Chico, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente vai se vendo aí, então, com a nossa coluna de agronegócio. E, é claro,
para falar sempre aí das ações também da Secretaria de Meio Ambiente de Ilhabela. E a gente precisa ir para Ilhabela depois, né, Tainá? Um dia que não tenha 10 mil pessoas lá, para a gente não encher a cidade. É mais tranquilo. Já mais tranquilo. Obrigado, Chico. Sempre bom falar contigo aqui. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. É isso, gente. Só pra gente acabar, a Iodélia, né, Souza, ela colocou: é lamentável ver essa realidade. Eu seleciono o lixo da minha casa, embora não há, né, sequer um projeto de reciclagem da minha cidade. Eu moro no paraíso do Tocantins. Pois é. Cada um fazendo a sua parte, as coisas vão melhorando aos poucos, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Gente, Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, no canal da IPP Play. Facinho. Acesse youtube.com/ipplay, faz a sua inscrição, ativa o sininho, recebe todas as notificações e, claro, compartilha com a família, compartilha com os amigos, com os irmãos da igreja. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Agora tem ele, Marcos Melo, e os seus convidados especiais ao vivo no Conversa da Tarde. A gente está aqui de volta, se Deus quiser, amanhã às 11h30 da manhã, esperando você. Tchau, tchau. Tchau.